quero ler um texto com vocês. Por favor, abra a sua Bíblia. Por gentileza, abra aí a sua Bíblia. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, quando nós vamos meditar nesse texto que é tão precioso para nós, tão conhecido. Aquele texto em que o Senhor Jesus acalma a tempestade. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. E nós estamos vivendo uma tempestade. As bolsas de valores caindo, o comércio fechado, os transportes aéreos, terrestres, fluviais completamente prejudicados, o sistema de saúde em estado de alerta, um estado de guerra. Nós estamos atravessando uma tempestade, meus irmãos, um momento de crise. E como devemos nos portar? Que lições a palavra de Deus tem para nós em um momento como este? Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, tendo tarde naquele dia, Jesus disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então uma grande tempestade, um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e os discípulos o perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, sobre essa tempestade, sobre este momento inusitado em que viveram os discípulos de Jesus, naquele momento de travessia do lago, algumas coisas interessantes a se pensar. Primeiro, que as tempestades, elas não são muito previsíveis, ninguém planeja passar pelas tempestades. Aqueles discípulos, quando entram no barco para atravessar o lago, por certo, o céu estava bonito, estava uma brisa gostosa, jamais poderiam imaginar que haveria uma tempestade. É assim na nossa vida, as coisas estão muito bem e de repente o cenário muda e a situação toda é transformada e nós somos surpreendidos pela crise, pelas lutas, pelos problemas. Uma outra questão é que essas tempestades, elas fogem ao nosso controle. Aqueles jovens pescadores acostumados com o barco, acostumados com o lago, acostumados com a pesca, eles estavam treinados naquela travessia, era algo corriqueiro para eles. Porém, aquela tempestade os deixou sem saber o que fazer. Eles, de repente, se viram correndo de um lado para o outro. Pedro, puxa a corda. Tiago, joga água para fora. E eles tentando dominar o barco. E tudo que eles faziam era completamente inútil, porque eles não conseguiam dominar aquela tempestade. Agora, nós também podemos perceber que foi o próprio Senhor Jesus quem colocou eles, quem os colocou naquela tempestade. Olha o verso 35. Jesus disse: passemos para o outro lado. Foi o próprio Senhor Jesus quem criou aquela circunstância para eles. Aí você pergunta assim: pastor, para que é que o Senhor Jesus criou aquela confusão? Vamos dizer assim no nosso linguajar mais simples. Foi Jesus quem botou os discípulos naquela encrenca, naquela confusão, no meio daquela tempestade. Se os discípulos não sabiam que haveria tempestade, Jesus sabia. E mesmo assim, Jesus os convida para atravessar, sabendo que enfrentariam a tempestade. Porque o Senhor Jesus tinha lições para ensinar aqueles discípulos. No meio das crises, no meio das dificuldades, no meio das tempestades da vida, nós podemos aprender lições preciosas com o nosso Deus, especialmente do seu cuidado, provisão e proteção. É no momento de dificuldade que a nossa fé se apega. É no momento de dificuldade que a gente cresce e aperfeiçoa e se fortalece espiritualmente diante de Deus. Ora, ser crente enquanto está tudo bem é muito fácil, é muito simples.
Agora, diante das adversidades, das crises, das tempestades, nós mantemos a nossa serenidade, a nossa fé, a nossa certeza de que estamos onde o Senhor Jesus quer que estejamos. E desta maneira confiamos nele. Na sequência do texto, Jesus estava dormindo na popa do barco, dormindo. Imaginem vocês, todos eles correm para um lado, correm para o outro, joga âncora, tenta equilibrar o barco, rema de um lado, rema de outro, puxa o balde d'água. E Jesus dormindo. Que coisa, não? Parecia estar indiferente à luta que os seus discípulos estavam sofrendo. Talvez um discípulo mais desavisado pudesse pensar assim, puxa, nós aqui passando um sufoco desse, e Jesus nem está aí para a gente, Jesus nem liga para nós, Jesus está dormindo. E aí tiveram uma ideia, vamos acordá-lo. E aí quando vão e o acordam, a pergunta que eles fazem no verso 38 é, mestre, o senhor não se importa que nós estamos morrendo? Jesus, nós vamos morrer e o senhor está aí dormindo. Ao que o Senhor Jesus nem se deixa tocar por aquela pergunta. Ele se levanta, vai à beira do barco e dá uma ordem. Mar, aquieta-te. Vento, acalma-te. E o texto diz que imediatamente, a tempestade cessou e se fez grande bonança, se fez grande calmaria. Aí Jesus, no verso 40, pergunta para eles assim, por que vocês estão com tanto medo? Eu fico imaginando, irmãos, a cara dos discípulos. Naquela hora que de repente todo suado, nervoso, a roupa toda molhada do vento, da água. Aí parou tudo tranquilo, aquela brisazinha leve, o mar tranquilo. Aí Jesus disse, por que vocês estavam com medo mesmo? Vocês ainda não têm fé? Meus irmãos, quando nós estamos vivendo um momento de tempestade, a gente tende às vezes a se amedrontar e a nossa fé a se fragilizar. Mas Jesus, ele garante que está conosco, que ele cuida de nós. Lá em João capítulo 17, na sua oração sacerdotal, o Senhor Jesus nos diz que orando a Deus, rogando para que não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Ele advertiu que nós teremos aflições no mundo, mas não atemorizeis, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci. O Senhor está conosco no barco. O Senhor é quem está no controle e no comando da nossa vida. É claro que precisamos ser prudentes, lave as mãos bem lavadas, com água e sabão, álcool gel para quem tiver. Não vamos evitar aglomerações, vamos evitar muito beijo, abraço, toque, especialmente com os nossos idosos. Claro, vamos fazer a nossa parte, vamos seguir as orientações das autoridades, porque isso é bíblico, mas sem desespero, sem histeria. Nós sabemos em quem temos crido. Amém, irmãos? Nós sabemos em quem temos crido e Ele é poderoso para cuidar de nós. Aqueles discípulos ficam apavorados, diz o verso 41, apavorados. E eles começam a dizer uns aos outros, quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Este é Jesus, o Filho de Deus, o Criador do céu e da terra, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele está conosco, Ele cuida de nós, Ele está no comando, Ele está no controle. Ele é o Deus Todo-Poderoso que se importa comigo, que se importa com você. Ele se importa com a gente, irmãos. Ele cuida de nós. Ele age em nosso favor. Agora preste atenção. Como começa o capítulo 5, versículo 1. Olha aí. O capítulo 5, olha na sua Bíblia. O capítulo 5 diz assim. Chegaram então ao outro lado do lago. Como começou o verso 35? Jesus diz, vamos para o outro lado. Aí passa toda aquela tempestade. Mas foi Jesus quem chamou para o outro lado. E agora, no capítulo 5, eles chegam do outro lado do lago. Quando o Senhor Jesus está à nossa frente. Quando é Ele quem cuida de nós. Quando é Ele quem nos chama. Quando é Ele quem está no comando, no controle da nossa vida.
nós podemos descansar, confiar no Senhor, que Ele cuida de nós. Estamos enfrentando dias de tempestade, de lutas, de prejuízos financeiros, mas vamos ficar firmes. O Senhor está conosco e Ele nos conduz em segurança às águas tranquilas. Deus nos abençoe. Um abraço a todos, em nome de Jesus.